Existe uma solidão que não nasce da falta de pessoas, mas da profundidade do que se enxerga. Enquanto muitos vivem bem com o que é dito, você sente o que está calado. Onde todos veem um sorriso, você nota o cansaço por trás dos olhos. Onde há silêncio, você escuta o que ninguém teve coragem de dizer. E no instante em que essa percepção desperta, algo dentro de você muda. De forma definitiva. É como se você deixasse de viver no mesmo plano dos outros. Porque agora você não está mais reagindo às palavras, mas ao que existe por trás delas. Você não está mais ouvindo a conversa, está lendo a intenção. Não está mais presente apenas fisicamente, está vendo os bastidores. E é exatamente aí que começa o fardo. Perceber o que ninguém mais percebe não te dá vantagem social. Te coloca num lugar de lucidez que a maioria evita. Porque a verdade é que a maior parte das pessoas não quer ver. Elas não suportam sair do conforto das versões editadas. Preferem a piada repetida à tensão não resolvida. Preferem a cortesia ensaiada à verdade desconfortável. E você vê tudo isso com nitidez. Mas enxergar não é o maior problema. O problema é que, depois que você vê, não consegue mais desver. A ilusão que sustentava as relações mais superficiais começa a se desfazer. Os ambientes antes agradáveis passam a parecer teatrais. As conversas se tornam previsíveis. As intenções por trás de cada gesto, cada pausa, cada sorriso, ficam evidentes demais. Você já não acredita em quase nada do que houve na primeira camada. E esse tipo de consciência não se desliga. Ela permanece ligada o tempo todo, mesmo quando você queria só descansar a mente por alguns minutos. E é por isso que muita gente que tem esse tipo de percepção passa a se sentir desconectada do mundo. Não porque é arrogante, mas porque começa a viver em uma realidade paralela, onde os códigos sociais não fazem mais sentido, onde as pequenas mentiras do dia a dia soam altas demais, onde tudo parece teatro mal ensaiado. E mesmo sem querer, você vai se afastando. Você tenta conversar como antes, mas percebe que já não se encaixa nas mesmas respostas. Tenta se divertir, mas seu olhar continua analisando o ambiente, lendo as expressões, sentindo as falhas de energia. Tenta desligar, mas não consegue, porque não se trata de uma escolha racional. É um estado que se instalou dentro de você. E quanto mais você tenta se ajustar à superfície, mais você se sente estranho por dentro. Essa estranheza não é visível. Você ainda sorri, ainda participa, ainda responde quando te perguntam se está tudo bem. Mas por dentro, algo se cala. Algo se recusa a voltar a ser como era. Porque agora você enxerga o que antes era invisível. E isso muda tudo. As pessoas ao seu redor podem até gostar de você, mas vão começar a sentir esse peso. Vão te chamar de intenso. Vão dizer que você analisa demais, que você devia relaxar. Mas o que elas não entendem é que você não está tenso. Você está lúcido. Só que a lucidez, em um mundo distraído, se torna desconfortável para os outros e, com o tempo, para você também. Maquiavel entenderia esse tipo de percepção não como um dom leve, mas como uma forma de poder que vem acompanhada de solidão. Porque quem vê com profundidade começa a falar uma língua que poucos entendem. Começa a reagir de formas que os outros não conseguem interpretar. Começa a antecipar movimentos, prever comportamentos, perceber manipulações sutis. E isso incomoda. Incomoda porque você quebra o acordo invisível que mantém a convivência confortável. A maioria das pessoas vive dentro de papéis sociais. Elas decoram o personagem e seguem o roteiro. Elas dizem, estou bem, mesmo quando estão à beira do colapso. Elas sorriem para manter a imagem. Elas aceitam convites para não parecerem rudes. E elas esperam que todos façam o mesmo.
Mas você não faz mais parte disso. Porque mesmo quando entra no jogo, você sabe que é jogo. Mesmo quando sorri, percebe o peso nas palavras do outro. Mesmo quando concorda, sente o que não está sendo dito. E isso cria uma barreira invisível entre você e o mundo. Você está ali, mas não está por inteiro. Você participa, mas por dentro observa. Você responde, mas está pensando 3 frases além. Esse tipo de consciência é um fardo porque te obriga a lidar com o que os outros conseguem ignorar. Você vê os padrões de autossabotagem nas pessoas. Vê a repetição de erros que elas juram que são novidade. Vê o medo por trás da agressividade. Vê a carência disfarçada de independência. Vê tudo isso e sabe que, se apontar, será rejeitado. E se calar, será conivente. Então, você se cala, mas sofre. E quando tenta se abrir com alguém, percebe o abismo. A pessoa ou minimiza, ou desvia, ou diz que você pensa demais. E de novo, você volta para o silêncio. Mas não um silêncio leve. Um silêncio carregado da sensação de que não há espaço no mundo comum para o que você carrega dentro. É por isso que o fardo não é só o que você vê. É o que você deixa de viver por causa do que vê. É a desconexão que cresce. É a profundidade que ninguém quer mergulhar com você. É a consciência que te afasta. E ao mesmo tempo, não pode mais ser apagada. Maquiavel diria que esse tipo de percepção é uma forma de vantagem perigosa, porque ela te permite prever, evitar, entender, mas também te cobra caro, porque o mundo não perdoa quem quebra a ilusão coletiva. E você, ao ver demais, já não consegue mais fazer parte da encenação. O que te resta é escolher. Ou você finge que não vê e se trai por dentro, ou você aceita que o caminho da lucidez é mais solitário, mas infinitamente mais verdadeiro. Porque mesmo sendo um fardo, enxergar com clareza é o que impede você de cair em armadilhas comuns. É o que te protege do auto-engano. É o que te prepara para lidar com o que os outros só vão perceber quando for tarde. E com o tempo, essa consciência encontra seu lugar. Você começa a reconhecer outros que também enxergam. Não muitos, mas alguns. E nesses poucos encontros você percebe que não está sozinho. Só está acordado num mundo que ainda dorme. E isso, embora seja um peso, também é um tipo raro de liberdade. Existe um pacto silencioso que rege a maioria das interações humanas. Um acordo invisível entre as pessoas para que tudo permaneça dentro de certos limites, mesmo que isso custe a verdade. E esse acordo não é assinado com palavras. Ele é sustentado por costumes, por hábitos, por uma espécie de teatro coletivo que define o que pode ser dito, o que deve ser calado e o que todos devem fingir não perceber. E quem quebra esse acordo se torna incômodo. Quem enxerga o que está por trás das cortinas sociais ameaça a ordem que mantém o conforto. E o mais cruel dessa dinâmica é que, ao apontar a farsa, você não será aplaudido por dizer a verdade, será atacado por perturbar a ilusão. Maquiavel entenderia essa lógica como parte do jogo do poder. O mundo não é feito para quem vê demais, nem para quem fala o que está por trás da aparência. O mundo, no fundo, recompensa quem sustenta o disfarce e rejeita quem mostra que ele existe. A verdade, quando chega cedo demais, é vista como ameaça. E o mensageiro vira alvo antes mesmo que suas palavras façam sentido para os outros. Você não precisa ser agressivo, nem ofensivo, nem impositivo. Basta dizer algo que desorganize a narrativa que os outros construíram para si mesmos e o ataque começa. Vão te chamar de negativo, exagerado, insensível. Vão dizer que você está criando problemas, quando na verdade só apontou o que já estava ali há muito tempo. O incômodo que você causa não vem do que você diz, vem do que você revela sem querer. A fragilidade do teatro que os outros escolheram viver. Pessoas que enxergam demais se tornam um tipo de espelho.
E o que o espelho faz? Ele reflete, ele mostra, ele revela. Mesmo sem intenção, você expõe o que o outro está tentando esconder. E por mais que sua intenção seja apenas entender, sua presença passa a ser vista como uma ameaça ao disfarce que os outros lutam para manter de pé. Você entra em uma sala e sente a tensão entre duas pessoas. Você participa de uma conversa e percebe o desconforto disfarçado de simpatia. Você vê a insegurança por trás do sorriso forçado. Você percebe a intenção real por trás do elogio educado. E no momento em que você verbaliza, ou até mesmo deixa transparecer no olhar que percebeu algo fora do lugar, você quebra a bolha. E o sistema reage. É uma reação automática, instintiva. A defesa não é racional, é emocional. E por isso é tão forte. Quem vê demais é visto como um invasor. Alguém que está violando a superfície das coisas. E isso cria uma tensão invisível, mas muito real. As pessoas começam a se afastar. Começam a evitar contato visual. Começam a fazer comentários indiretos. Criam apelidos, rótulos. Crítico demais, difícil de agradar, pesado. Nada disso por quem você realmente é, mas pelo incômodo de ver alguém que enxerga o que elas não querem que seja visto. Esse desconforto é tão profundo que, muitas vezes, o próprio grupo se une para preservar a ilusão. O laço não é mais entre pessoas, é entre defesas. Todos passam a colaborar, sem perceber, para que a narrativa oficial não seja abalada. E qualquer um que ameace essa narrativa, mesmo com a melhor das intenções, será empurrado para fora. E é aqui que a punição acontece. Não é uma punição declarada. Ela vem de forma sutil, mas dolorosa. Você começa a ser excluído das conversas. Suas opiniões deixam de ser ouvidas. Suas observações são tratadas com ironia. As pessoas olham para você com aquela expressão de quem diz: a gente estava bem até você complicar tudo. Mas você não complicou nada. Você apenas viu o que já estava ali. Só que, para os outros, é mais fácil te transformar no problema do que olhar de frente para a fragilidade que você expôs. Porque reconhecer a verdade exige coragem, exige responsabilidade. E a maioria prefere o conforto da ilusão à dor da consciência. Maquiavel não romantizava a verdade. Ele sabia que, em muitos casos, a verdade é rejeitada não por ser falsa, mas por ser inconveniente. E o portador dessa verdade não é visto como alguém valioso, é visto como alguém perigoso. Porque ameaça a estabilidade construída em cima de aparências, de silêncios, de repetições automáticas. E isso não acontece apenas em grandes estruturas sociais. Acontece nas relações mais próximas. Nas amizades, nas famílias, nos relacionamentos. Você percebe o padrão destrutivo. Você enxerga a manipulação velada. Você vê que aquela felicidade forçada está escondendo uma dor não resolvida. Mas ao trazer isso à tona, ao falar, mesmo com cuidado, você sente a resistência. O outro se fecha, muda de assunto, te acusa de interpretar demais. E assim, o ciclo se repete. A verdade é rejeitada e você é responsabilizado por causar desconforto. E o que torna isso ainda mais difícil é que muitas vezes você percebe tudo isso com sensibilidade, não com julgamento. Você não quer machucar ninguém, não quer desrespeitar, mas mesmo assim, acaba afastado. Porque só o fato de enxergar demais já é um risco para quem construiu a própria identidade em cima de disfarces. É como se o mundo estivesse em uma peça de teatro, onde todos sabem que estão representando, mas ninguém quer que a cortina caia. E você, ao enxergar os bastidores, ameaça o funcionamento dessa peça. E o teatro, para continuar de pé, precisa te empurrar para fora do palco. Você pode até tentar se ajustar, ficar em silêncio, fingir que não percebeu. Mas por dentro, a lucidez continua. E ela não te abandona.
Mesmo que você não fale, você sabe, você sente, e isso te coloca em uma posição delicada. Ou você se cala e carrega o incômodo, ou você fala e carrega a rejeição. Maquiavel entenderia isso como uma questão de sobrevivência estratégica. O mundo não pune quem mente. O mundo pune quem desmascara. Porque a mentira bem construída mantém a paz. E a verdade mal recebida quebra essa paz. E a maioria prefere o conflito interno ao caos externo. Por isso, quem vê além precisa escolher com sabedoria onde usar sua visão. Nem todo ambiente merece sua lucidez. Nem toda pessoa está pronta para escutar. Nem todo vínculo sobrevive a uma verdade revelada cedo demais. E entender isso não é desistir da verdade, é proteger sua energia. O mundo protege seus disfarces e vai te atacar por não compactuar com eles. Mas quando você entende isso, você para de lutar para convencer. Você observa. Você escolhe onde investir sua clareza. Você aprende que ver demais é um poder. Mas que todo poder, quando mal posicionado, vira desgaste. E ao aprender isso, você não se fecha. Você se fortalece. Você não se apaga. Você se blinda. Porque agora você sabe, o perigo não está no que você enxerga. Está na expectativa de que os outros vão querer ver também. E a partir do momento em que você deixa essa expectativa de lado, sua lucidez deixa de ser punição e começa a ser proteção. Algumas pessoas acreditam que enxergar claramente os bastidores das relações humanas é uma vantagem. E talvez seja. Mas o que quase ninguém entende, até viver na pele, é que a consequência de falar o que se vê pode ser muito mais amarga do que o próprio silêncio. Quando você se atreve a colocar em palavras o que todos fingem não perceber, você deixa de ser visto como alguém sensato e passa a ser visto como a origem do desconforto. E não importa o quanto você fale com respeito, não importa se a sua intenção foi ajudar. Só o fato de quebrar o teatro já é suficiente para que muitos decidam te atacar. Não pelas suas palavras, mas pelo incômodo que elas causam. Existe um código invisível que rege a maior parte das interações sociais. O código do faz de conta. Todo mundo faz de conta que está tudo bem, mesmo quando não está. Faz de conta que a empresa está indo bem, que o casamento está sólido, que os amigos se respeitam, que a família é unida. E enquanto esse faz de conta é mantido, a convivência flui, os encontros acontecem, os sorrisos são trocados. Mas basta uma única frase honesta, uma única tentativa de trazer à tona o que está evidente demais para ser ignorado, e você imediatamente se torna o problema da vez. Porque você não quebrou apenas o silêncio, você quebrou a ilusão. E é por isso que o que mais afasta o observador lúcido das outras pessoas não é a maldade do mundo. É o desconforto que ele provoca quando apenas diz o que ninguém mais tem coragem de dizer. Ele não levanta a voz, não acusa, não impõe. Só aponta com calma que algo está fora do lugar. Só compartilha que há uma rachadura na estrutura que todos insistem em chamar de estável. Mas esse simples gesto, essa clareza direta, desestabiliza tanto as defesas dos outros que o mensageiro vira vilão. Ninguém gosta de ser lembrado daquilo que tentou esquecer. Ninguém gosta de ser exposto em algo que passou a vida inteira tentando esconder de si mesmo. E o observador se torna perigoso exatamente por isso. Ele vê, e por ver, não consegue mais fingir. Não consegue compactuar. Ele tenta alertar, e por isso é atacado. Há um detalhe cruel nessa dinâmica. Quando você fala, esperando promover uma mudança, o ataque não vem disfarçado de argumento. Ele vem camuflado de rótulo. Você será chamado de exagerado, de intenso, de sensível demais. Vão dizer que você cria tempestade em copo d'água, que está vendo problema onde não tem, que precisa relaxar. A sua visão será tratada como defeito, a sua sensibilidade como fraqueza.
E o mais doloroso: quanto mais certa estiver sua leitura, mais agressivas serão as reações. Porque quanto mais fundo você acerta, mais fundo você fere. E quem não quer olhar para a própria dor, vai preferir atacar você, ao invés de enfrentar a verdade que você apenas revelou. É mais fácil te invalidar do que mudar. Mais fácil te pintar como o causador da crise do que aceitar que a crise já existia antes da sua fala. Você não criou o problema, mas ao nomeá-lo, foi confundido com ele. E então começa o processo silencioso de exclusão. As conversas ficam mais frias, os convites somem. As pessoas que antes te cercavam se afastam, como se você carregasse um vírus chamado realidade. O preço de enxergar é alto, mas o preço de falar é ainda maior. E é aqui que muitos caem na armadilha do autoabandono. Começam a se calar para não perder vínculos, a ignorar o que sentem para não serem vistos como o problema. E pouco a pouco vão apagando sua própria luz. Vão desacreditando da própria percepção. Vão se diminuindo para caber no teatro dos outros. É nesse ponto que o observador lúcido precisa tomar uma decisão que define o rumo da sua vida. Ou ele se adapta, fingindo que não vê o que vê. Ou ele sustenta sua verdade com firmeza, sabendo que isso vai incomodar, afastar, mexer com o jogo. Maquiavel teria entendido perfeitamente esse dilema. Porque quem enxerga além precisa saber quando falar e quando deixar que o tempo faça o trabalho por ele. Nem toda verdade precisa ser dita, mas quando for, ela precisa ser dita com plena consciência do impacto que vai causar. Essa é a essência dessa terceira lição. Quando você diz o que ninguém quer ouvir, você vira o foco do desconforto. Mas não porque errou, justamente porque estava certo. E isso te coloca numa posição ingrata. Ou você se cala e preserva os laços, ou fala e arrisca perder o lugar que tinha. Só que existe uma escolha ainda mais sábia: escolher quando falar. E mais ainda, aprender a falar sem se entregar emocionalmente à reação dos outros. A fala do observador não deve nascer da raiva, nem do impulso, nem do orgulho. Ela deve vir da clareza. E quando vem assim, ela tem peso, tem presença. Mesmo que incomode, ela ecoa. Mesmo que rejeitada, ela fica. E mesmo que você seja visto como o problema naquele momento, com o tempo, muitos perceberão que você só foi o primeiro a enxergar. Portanto, não se assuste se o mundo te virar as costas depois de você dizer algo que todos preferiam calar. Isso é o esperado. Porque no teatro da convivência, quem aponta que o cenário é de papel se torna uma ameaça para o espetáculo inteiro. Mas Maquiavel jamais sugeriria que você se moldasse à cegueira coletiva. Ele indicaria algo mais estratégico. Veja com clareza, fale com cálculo e esteja pronto para a solidão que a lucidez pode trazer. A escolha nunca foi entre ver ou não ver. Quem tem essa visão sabe. Ela não desliga. A escolha real é entre agir com sabedoria ou se destruir tentando ser aceito por quem escolheu não enxergar. E nesse ponto, a clareza não é mais um fardo. Ela vira ferramenta. A ferramenta que separa o que é verdadeiro do que é confortável. E nem todo mundo está pronto para isso. Mas você está aqui, e isso já diz muito. Nem toda dor que você sente é sua. Nem toda ansiedade que te consome nasceu dentro de você. Nem toda angústia que aperta o seu peito tem origem na sua própria vida. E essa é uma das percepções mais difíceis para quem tem uma mente mais desperta, mais atenta, mais sensível ao que não é dito. Porque quando você começa a ver o que está escondido, também passa a sentir o que está sendo abafado. E se não tomar cuidado, você se afoga num mar que não é seu. Imagine que você entra em um ambiente e em poucos minutos já percebe que algo está errado. As pessoas sorriem, mas você sente uma tensão no ar.
Alguém diz que está tudo bem, mas você percebe no tom de voz que não está. E mesmo sem nenhuma palavra clara, você vai se carregando, vai absorvendo, vai acumulando silenciosamente sensações que não são suas. E quando se dá conta, está mal, mas sem saber o motivo real. Isso é mais comum do que parece. E também mais perigoso do que se imagina. Porque uma mente que capta tudo à sua volta sem filtros acaba perdendo o contato com si mesma. A fronteira entre o eu e o outro fica borrada. O que era percepção vira peso, o que era compaixão vira sobrecarga, e o que era lucidez vira exaustão. Maquiavel entenderia isso como um erro estratégico. Não é inteligente carregar o que não te pertence. Não é produtivo sofrer dores que não nascem de você. Não há vantagem nenhuma em confundir empatia com fusão. Mas essa diferença só é possível quando você está consciente do que acontece dentro de você. Quando você sabe o que sente. Quando você se conhece o bastante para identificar quando uma emoção é sua e quando ela foi apenas absorvida. E como fazer isso? A primeira resposta está no silêncio, no distanciamento. Não é se afastar das pessoas, é se aproximar de si. É criar espaços na sua rotina em que você não está reagindo a nada, nem a ninguém. Momentos em que você apenas observa, apenas sente. E nessa observação honesta, você vai começando a separar o que é seu do que não é. Você vai perceber, por exemplo, que certas dores desaparecem quando você se afasta de determinados ambientes. Que certas angústias evaporam quando você não está na companhia de determinadas pessoas. Isso é um sinal claro de que você estava absorvendo o que não era seu. Estava se misturando sem perceber com a carga emocional alheia. E isso é comum em quem vê mais do que os outros. Em quem percebe o que ninguém comenta, em quem sente o que ninguém assume. Mas existe um limite entre perceber e carregar, entre sentir e assumir como seu. E esse limite se chama discernimento. É ele que te protege da sobrecarga emocional. É ele que te ajuda a voltar para o seu centro. Porque, ao contrário do que muitos pensam, enxergar profundamente não te obriga a mergulhar em tudo que você percebe. Você pode ver, pode compreender, pode acolher, sem precisar se misturar. Isso é maturidade psicológica, é força emocional, é inteligência estratégica. E é uma necessidade para quem deseja manter a sanidade em um mundo onde quase todo mundo está gritando, mesmo em silêncio. Maquiavel não usaria a palavra espiritual, mas entenderia perfeitamente a necessidade de manter a mente limpa para tomar boas decisões. Porque quando a sua mente está carregada com dores que não são suas, você erra, você perde tempo, você perde foco, e quem perde foco, perde o jogo. Portanto, se você sente demais, veja isso como uma ferramenta, mas aprenda a usá-la com controle. Não deixe que ela te domine. Se você capta tudo, também precisa saber filtrar. Se você sente o que os outros não conseguem nem admitir, precisa mais ainda aprender a identificar os limites entre o que sente e o que está apenas atravessando você. Você não está aqui para salvar todo mundo. Não está aqui para absorver tudo. Está aqui para se manter sólido, claro, centrado. Porque apenas quem consegue se manter centrado pode, de fato, influenciar. E essa é uma das maiores lições que Maquiavel nos ensinaria sem dizer uma palavra. Não carregue o que não é seu, nem por culpa, nem por empatia, nem por costume. Carregue apenas o que você escolheu carregar. O resto, deixe passar. Como um rio que você observa da margem, mas não se joga dentro. Porque o mundo está cheio de pessoas naufragando nas emoções dos outros, mas você não precisa ser uma delas. Você pode ver com clareza, sentir com profundidade, e ainda assim manter a leveza de quem sabe. Isso não é meu. E com essa leveza, você se torna intocável. Não porque não sente,
mas porque aprendeu a não se perder no que sente. Essa é a verdadeira liberdade de quem enxerga mais. A capacidade de manter os pés no chão, mesmo quando o mundo insiste em te afogar com o que não é seu. Existe um padrão invisível que se repete sempre que alguém enxerga o que os outros preferem ignorar. Primeiro, você nota o que está fora do lugar. Depois, você tenta entender o que aquilo significa. Então, quando decide falar ou agir, o ambiente responde com uma força que não parece proporcional. E é nesse momento que você entende: o problema nunca foi o que você viu. O problema foi o fato de você ter enxergado. E aqui está a verdade brutal por trás dessa lição. Quando você vê com mais profundidade do que a maioria, você deixa de ser apenas mais uma peça no cenário. Você se transforma num espelho. E não há nada que incomode mais um grupo acomodado do que alguém que reflete o que eles fazem de tudo para não ver. A presença de quem enxerga além das palavras, além das máscaras, além da encenação social, é como um holofote aceso em uma sala onde todos fingem dormir. É aí que você se torna o alvo. Não por ter atacado, não por ter julgado, não por ter cometido erro algum, mas apenas por existir com um nível de consciência que ameaça a ilusão coletiva. Você se torna um incômodo, um lembrete constante de que as máscaras não colam tão bem quanto todos gostariam. E como qualquer incômodo, a tendência é que queiram se livrar de você, ou, no mínimo, neutralizar a sua presença. Não espere justiça. Não espere gratidão. A maioria das pessoas não vai reconhecer sua percepção como uma virtude. Elas vão enxergá-la como arrogância. Vão dizer que você complica tudo, que vê maldade onde não tem, que cria problemas onde havia paz. Mas a paz que você interrompe não era verdadeira. Era apenas um acordo silencioso para não tocar nas feridas. Esse é o fenômeno de atirar no mensageiro. O conteúdo da mensagem pouco importa. O simples fato de você ter percebido algo que os outros não querem encarar já é o suficiente para provocar desconforto. E esse desconforto será automaticamente projetado sobre você. Você será visto como o problema. Você será acusado de ser negativo, de ser pessimista, de trazer à tona o que deveria ficar quieto. E é aí que a sua postura decide tudo. Porque existem dois caminhos possíveis. Ou você tenta se explicar, se justificar, se defender, ou você permanece firme, calado e estrategicamente posicionado. Se tentar agradar, será engolido. Se tentar se esconder, será perseguido. Mas se mantiver sua presença serena e sua clareza intacta, você vai perceber que o respeito verdadeiro vem depois do desconforto, depois da negação, depois do ataque. Ele vem devagar, silencioso, mas duradouro. Maquiavel entendeu que o poder nunca foi sobre agradar, foi sobre resistir. Sobre manter-se inteiro diante de quem precisa que você se quebre para que eles se sintam confortáveis. E nessa lição, o que se aprende é simples e duro. Quem vê demais precisa suportar o peso de ser mal interpretado, de ser julgado injustamente, de ser excluído sem aviso. Mas isso não é um fracasso, é a confirmação de que você cruzou um limite que poucos têm coragem de tocar. O verdadeiro perigo de enxergar com clareza não está no que você vê, mas no que os outros fazem quando percebem que foram vistos. E a maioria não reage com gratidão. Reage com defesa, reage com ataque. Reage com afastamento, porque a sua presença mexe com o que eles lutam todos os dias para esconder. Então, se você está nessa posição, se já sentiu o peso de ser mal compreendido apenas por perceber demais, entenda que isso não é o fim da linha. É o começo de uma nova forma de existir. Uma forma mais silenciosa, mais estratégica, mais seletiva. Você não precisa se calar, mas precisa escolher com inteligência onde e quando falar.
Porque sua visão tem valor demais para ser desperdiçada, tentando convencer quem ainda vive preso às próprias ilusões. Você verá pessoas tentando te rotular. Vão dizer que você é complicado, intenso demais, frio demais, distante demais. Vão tentar te transformar no vilão da história apenas porque não conseguem mais manter a fantasia perto de você. Não absorva isso. Não carregue a dor que não é sua. Quem vê além precisa entender que faz parte do jogo ser confundido com o problema. Mas não é. Você não é o problema. Você é o espelho que assusta, o espelho que incomoda, o espelho que expõe sem dizer uma palavra. E é por isso que Maquiavel jamais colocaria sua confiança em popularidade. Ele não se importava em ser amado. Ele se importava em ser lúcido, em manter sua mente afiada mesmo que isso custasse a simpatia alheia. Porque no final das contas, o que protege mesmo não é ser aceito, é ser estratégico. E isso só é possível quando você entende o peso que é enxergar o que ninguém mais quer ver. E mesmo assim, escolher continuar vendo. Em um mundo cada vez mais ruidoso, veloz e distraído, manter-se inteiro virou um desafio invisível. Muitos sequer percebem que estão se perdendo aos poucos, que estão se tornando pedaços do que um dia já foram. Um pouco aqui, outro pouco ali. Um pouco no trabalho, um pouco nos dramas alheios, um pouco nos traumas não resolvidos. Maquiavel, ao observar o comportamento humano em seu estado mais cru, entendia que quem não sabe proteger sua própria essência acaba dissolvido nas expectativas dos outros. E talvez esse seja um dos fardos mais silenciosos de enxergar o que os outros não enxergam. Perceber que muita gente vive se desmontando para ser aceito, mas quase nunca consegue se montar de volta. A pessoa que enxerga demais carrega a tentação de se ajustar o tempo todo. Ela nota a impaciência dos outros, sente as cobranças não ditas, percebe as micro-reações. E com isso, vai moldando seu comportamento, sua linguagem e até seus sentimentos para evitar confrontos, decepções ou rejeição. Mas ao se moldar demais, ela corre o risco de se perder. Porque o problema de estar sempre tentando ser aquilo que os outros suportam é que uma hora você não suporta mais a si mesmo. Manter-se inteiro exige coragem. A coragem de sustentar o próprio olhar, mesmo quando todos ao redor fingem não ver. A coragem de continuar calado quando esperam que você explique. A coragem de recusar um papel quando tentam te encaixar em uma história que não é sua. E, acima de tudo, a coragem de se escutar em meio a tantas vozes que querem decidir por você. Quem vê demais precisa aprender a colocar limites. Limites de atenção, de entrega, de envolvimento. Porque quanto mais você absorve do mundo, mais precisa proteger o pouco que ainda é só seu. Isso não é egoísmo. É sobrevivência psíquica. Maquiavel jamais aconselharia que um líder se tornasse um serviçal da própria empatia. Ele sabia que empatia sem estratégia é autoaniquilação. Porque a dor dos outros pode ser infinita, mas sua energia não é. Às vezes, manter-se inteiro significa decepcionar. Significa recusar o convite para carregar dores que não são suas. Significa dizer não quando o mundo exige o seu sim automático. Significa perder pessoas que se aproximavam apenas da sua disponibilidade, nunca da sua verdade. Mas também significa manter viva a única coisa que você nunca deve negociar: sua sanidade. Viver com olhos abertos demais é perceber com clareza o que os outros ignoram por instinto de sobrevivência. E essa clareza, se não for bem cuidada, vira peso. Um peso que te puxa para dentro das dores alheias, das mentiras sociais, dos jogos emocionais. Por isso, quem enxerga precisa aprender a filtrar, a discernir, a soltar. Nem toda verdade precisa ser dita, nem toda sensação precisa ser seguida, nem toda angústia precisa ser adotada como sua.
Manter-se inteiro é ser fiel à própria percepção, sem deixar que ela te consuma. É olhar para o caos e ainda assim escolher a ordem dentro de si. É caminhar em um mundo rachado e não permitir que essa rachadura entre em você. E é justamente essa firmeza silenciosa que começa a inspirar os outros. Porque por mais que o mundo diga que quer gente fácil, o que ele realmente admira é quem tem espinha, quem tem raiz, quem não se dobra diante da pressão. Maquiavel sabia que todo líder que se perde de si mesmo acaba governando para agradar, nunca para transformar. E o mesmo vale para você. Se você não aprender a sustentar sua identidade em meio ao ruído, acabará se tornando uma caricatura de tudo o que os outros esperam. E isso é perigoso, porque não há nada mais triste do que ser amado por aquilo que você não é. Então, a lição que fica é: aprenda a se manter inteiro em um mundo que vive te oferecendo 1000 maneiras de se partir. Proteja o que você pensa, o que você sente, o que você sabe. Nem tudo precisa ser compartilhado. Nem tudo precisa ser explicado. E nem todo mundo precisa entender. Porque no fim, a lucidez verdadeira não é sobre saber tudo. É sobre saber o que manter intacto quando o resto começa a desmoronar. Existe uma diferença silenciosa, mas fundamental, entre ver o mundo como ele é e deixar que aquilo que você vê transforme quem você é. E essa é a 7ª lição. Aprenda a ver sem se perder no que vê. Ela parece simples na forma, mas exige mais maturidade emocional do que qualquer manual de estratégia jamais vai te ensinar. Porque ver por si só não é o problema. O real perigo começa quando você começa a confundir aquilo que enxerga com aquilo que você é. E Maquiavel sabia disso. Quando alguém começa a ver demais, a perceber além do comum, existe um risco sutil e quase invisível: o de começar a se identificar com aquilo que observa. Você vê tristeza demais nos outros e começa a carregar essa tristeza como se fosse sua. Você nota os jogos, os conflitos, as máscaras e passa a viver como se estivesse dentro de uma guerra contínua, mesmo quando não está. Você nota a hipocrisia e, sem perceber, começa a agir com frieza. Percebe a falsidade e começa a responder com desconfiança. Cada percepção que entra, se você não estiver atento, começa a mudar a sua forma de existir. E quando você não percebe esse movimento, é aí que a sua mente começa a deixar de ser sua. Maquiavel ensinava que todo governante precisa de uma fortaleza. Não para se esconder, mas para se proteger daquilo que ele não pode controlar. E a mente, nesse sentido, é a sua fortaleza pessoal. Quando você começa a enxergar o que a maioria ignora, precisa reforçar essa fortaleza com consciência. Porque senão, a lucidez que era para ser uma força, vira um peso. E aí, ao invés de usar o que vê para entender melhor o jogo, você começa a viver reagindo ao que enxerga. E é nesse momento que você se perde. É possível perceber o caos sem permitir que ele entre. É possível notar a incoerência do outro sem se tornar amargo. É possível ver a manipulação sem virar cínico. Mas isso só acontece quando você entende que aquilo que você vê não precisa dominar o que você sente. A lucidez não precisa ser sofrimento. O problema não está em ver, mas em não saber o que fazer com aquilo que se vê. Quando a mente é frágil, toda percepção se transforma em uma ferida. Mas quando é forte, ela transforma a percepção em silêncio, análise e escolha. Você não absorve. Você decide, você não se confunde, você observa. E por que isso é tão importante? Porque o mundo vai continuar sendo caótico, falso, teatral. Vai continuar cheio de jogos que você não escolheu jogar. Mas se cada coisa que você enxerga te arrasta para dentro, você nunca mais consegue sair. E se não consegue sair, perde o domínio da sua própria energia.
deixa de ser um estrategista e passa a ser apenas mais um afetado pelo caos. Maquiavel jamais teria sobrevivido se tivesse deixado que tudo aquilo que via o consumisse. A sobrevivência dele vinha da distância interna que ele mantinha entre a percepção e a reação. E isso é algo que poucos desenvolvem. Você pode andar entre os cegos, ver o que ninguém vê, e ainda assim manter o coração limpo e a mente firme. Mas para isso é preciso entender que nem tudo que você percebe exige resposta. Nem todo incômodo precisa virar fala. Nem toda mentira precisa ser desmascarada. Às vezes, o maior sinal de poder está em ver claramente. E mesmo assim escolher o silêncio. Porque quem vê demais e reage a tudo, logo se torna um escravo das suas próprias reações. Já quem vê demais e mantém o controle, se torna intocável. Então, se você enxerga o que ninguém mais enxerga, saiba, isso não te obriga a se perder no que vê. Você pode ver sem se misturar. Pode perceber sem absorver. Pode entender sem adoecer. E mais ainda, pode usar essa clareza como ferramenta e não como prisão. Só quem desenvolve esse nível de força mental consegue usar a lucidez como vantagem. Os outros acabam carregando ela como um peso. Você não precisa ser menos lúcido. Só precisa ser mais forte. Não para deixar de sentir, mas para aprender a escolher o que merece o seu sentimento. Porque o mundo precisa de gente que vê, mas que também sabe o que fazer com aquilo que vê. Essa é a verdadeira arte de permanecer inteiro num mundo que insiste em nos fragmentar. Se você chegou até aqui, é porque faz parte dos poucos que enxergam o que a maioria prefere ignorar. E isso tem um preço, mas também tem um poder. Agora é o momento de agir. Deixe seu like se esse vídeo te fez pensar diferente. Se inscreva no canal, porque aqui você nunca vai encontrar distração, só clareza. E escreva nos comentários: eu carrego o fardo de ver, para eu saber que você é um dos nossos. E não pare por aqui. Tem outros vídeos no canal que vão ampliar ainda mais sua visão e fortalecer o que esse trouxe à tona. Escolha um deles agora. Continue nesse caminho, porque uma mente que enxerga não volta mais a dormir.